Graça e paz sobre a sua vida. Você sabia que a Páscoa é a vitória de Cristo Jesus sobre a morte? Que é na Páscoa onde nós recebemos de Deus vida nova, vida plena e também vida eterna? Que a Páscoa é a expressão desse marco que fez toda a diferença na história de todo mundo. Esse dia onde ele não simplesmente morreu, mas ele venceu sobre a morte. E ele venceu sobre a morte não apenas sobre a vida dele, mas ele venceu sobre a morte de todos nós. A morte eterna, ela foi vencida naquele dia. E juntamente com ela, ele nos deu uma vida nova, uma vida plena, que nós poderíamos e podemos vivê-la abundantemente, de maneira que vale a pena ser vivido. E a Páscoa, que marca nas nossas vidas essa total e completa transformação. Não apenas por toda a história, por toda a humanidade, mas também e principalmente na sua vida. Este é o tema que nós queremos refletir hoje. Este que é o dia da vitória sobre a morte. Nós estamos nessa série que iniciamos semana passada, o dia mais importante da história do mundo. E nós queremos hoje compreender melhor como a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, durante os dias da Páscoa, trouxe vitória plena sobre a minha vida e sobre a sua vida. Vamos começar fazendo a leitura da carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, ou aos Romanos, capítulo 6, dos versos 1 até o verso 9. E diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desta forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. A morte e a ressurreição de Cristo na Páscoa, ele transformou a minha vida e a sua vida. Esta vida que nos é concedida, primeiramente, nos remove desse lugar de vivermos uma vida em pecado. Diferentemente de errarmos, falharmos e pecarmos eventualmente, ele nos chamou agora para não mais vivermos distantes dele, mas sim próximos. Porque quando nós vivemos nossas vidas segundo as nossas próprias paixões, os nossos interesses, a nossa cobiça, o nosso egoísmo, o nosso individualismo, o nosso materialismo, isso nos leva a cometermos práticas de pecado. E isso nos afasta de Deus. A morte, ela só pode ser vencida em Cristo. Quando nele morremos para nós, morremos para o pecado e com ele também ressuscitamos. Nós queremos hoje entender, pela inspiração do Espírito Santo, como discernir esse texto.
O que significa morrer com Cristo, o que significa ressuscitar com Cristo, o que significa nas nossas vidas quando diz que nós fomos batizados na cruz, nós fomos batizados na morte de Cristo. Quais são as implicações hoje práticas da minha vida como consequência, como fruto dessa entrega de Cristo Jesus na cruz do Calvário? Assim como João escreveu no Evangelho, que leva o seu nome, no capítulo 1, no verso 29, João escreveu que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tira apenas o pecado dos lugares, mas ele tira essa prática constante na vida daqueles que não conhecem a Deus. A Bíblia também nos diz que aquele que vive pecando, ou seja, aquele que constantemente vive numa prática de comportamentos e atitudes que desagradam a orientação, o coração de Deus para as nossas vidas, nunca conheceu a Deus. Você tem conhecido a Deus? Você tem experimentado nele, experimentar essa vida plena, essa vida completa? A sua vida tem valido a pena ser vivida? Quando você olha para as suas circunstâncias, para a sua situação, quando você olha para a sua família, quando você olha para o seu passado, quando você vislumbra o seu futuro, ou quando você avalia o seu presente, a conclusão que você tem chegado que esta entrega pascal de Cristo Jesus fez com que a sua vida valesse a pena? Nós não fomos simplesmente batizados por Cristo na cruz. Nós fomos batizados em Cristo na cruz. Vamos entender melhor o que significa isso? A palavra batismo, lá no seu original, ela significa lavar. Ela significa lavar dos pecados. Ou seja, quando Cristo morreu, verteu o seu sangue na cruz do Calvário, ele lavou, ele nos limpou de tudo aquilo que fazia separação entre nós e Deus. Mas a palavra batismo também tem outras duas conotações. Ela também tem a conotação de sepultar, ou seja, nós sepultamos na morte de Cristo o nosso velho homem. O nosso velho homem nada mais é do que as práticas passadas. Essas práticas de outrora nas nossas vidas, antes de conhecermos a Deus, elas eram influenciadas pela forma que nós pensávamos. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós temos que renovar o nosso entendimento. O que isso quer dizer? Isso significa que nós precisamos pensar diferentemente do que nós pensávamos antes. Pensar não simplesmente a partir de uma cultura vigente, de um sistema humano, mas pensarmos segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta. Batismo também significa revestir. Revestir do Espírito Santo. Revestir da presença de Deus em nós. Todos aqueles que tiveram encontro pessoal com Cristo Jesus, que foram lavados pelo seu sangue derramado na cruz, todos aqueles que tiveram esse encontro, que deixaram as práticas antigas, que o velho homem deixou de existir, para viver uma nova realidade de pensamento, de entendimento, de princípios e valores renovados, agora possuem também a habitação do Espírito Santo em si. E esta habitação do Espírito Santo que nos reveste. Então, Cristo morreu por nós e nós também morremos para os nossos pecados. Nós somos batizados com Ele, ou seja, nós somos lavados pelo seu sangue, metaforicamente dizendo. E aquele sangue, o sangue de Jesus, que agora nos deu uma nova vida. Sepultamos as práticas do passado e nos revestimos de Deus, do Espírito Santo. Amados, esse revestimento, esse derramar de Deus nas nossas vidas não é apenas uma pequena porção, não é simplesmente uma gota da graça que cai nas nossas vidas, mas é a plenitude dele em nós. Pensa que na cruz do Calvário,
quando Cristo morre por nós e eventualmente ressuscita no terceiro dia, Ele derramou sobre nós a sua graça, o seu amor. Ele agora não simplesmente adiciona alguma coisa em nossas vidas de maneira parcial, pequena, pouca, mas plena, total, integral, nos fazendo parte agora do corpo de Cristo. Então, assim como eu morro com Cristo na sua morte na cruz do Calvário, eu ressuscito com Ele na sua ressurreição, na sua vida. A Páscoa é a celebração dessa vitória. É pela Páscoa, é pela entrega de Jesus, que não há mais condenação na sua vida. O seu sangue é capaz de apagar, de lavar todos os seus feitos do passado. E é tão poderoso que quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, quando nós somos lavados, quando nós somos sepultados das velhas práticas e quando nós somos revestidos pelo Espírito Santo e Ele nos testifica que somos filhos de Deus, esta morte de Cristo, ela é vitória, não apenas nos seus pecados pregressos, como hoje e todos os dias da sua vida. Por isso, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você, na sua vida, há uma promessa de vitória, não uma promessa de condenação. A condenação foi vencida, ela foi derrotada, fruto do amor de Deus por você, que levou Cristo Jesus à jornada da cruz, e na cruz e na ressurreição, Ele retira da sua vida toda e qualquer condenação. Você não precisa viver sentindo culpa, você não precisa mais viver com culpa no seu coração, porque Deus, para os seus filhos, perdoou de todos os seus pecados. Não há essa condenação nas nossas vidas. A Páscoa é uma celebração, é a celebração de perdão. É o perdão de Deus expresso através do amor em Cristo na cruz, que traz a nós agora essa celebração. Nós não celebramos a Páscoa porque é um feriado. Nós não celebramos a Páscoa simplesmente para termos um momento em família. Nós não celebramos a Páscoa simplesmente para trocarmos chocolates. Nós podemos fazer tudo isso. Não há mal em fazer estas coisas, desde que haja o entendimento que a nossa celebração na Páscoa de Cristo, na Páscoa do Senhor, é a alegria da ressurreição de Cristo, que reverbera na minha ressurreição. Esta vitória sobre a morte, ela não é fruto simplesmente das minhas ou das suas práticas de pseudo-bondade, de pseudo-ações, filantropia e outras coisas do gênero. A celebração da vitória de Cristo Jesus nas nossas vidas é movido pela graça, pela misericórdia e pelo perdão de Deus em nossas vidas. O sangue de Jesus que foi derramado, assim como nós refletimos semana passada sobre essa ação de Deus quando Ele estabelece e institui a Páscoa que livraria o seu povo, o povo de Deus, do jugo do Egito, quando eles sacrificam aquele cordeiro e do seu sangue eles marcam as casas dos filhos de Deus, eles marcam sobre os portais ou sobre os umbrais da casa, de forma que quando a morte passasse, não ferisse os filhos e as filhas
de Deus. Assim o sangue de Jesus funciona nas nossas vidas. Claro que nós não vamos passar literalmente esse sangue nas nossas casas, nos muros das nossas casas ou sobre as portas das nossas casas. Mas é o entendimento espiritual que há em nós, que há em você, soprados pelo Espírito Santo, que você tem agora a oportunidade de lançar mão do sangue de Cristo na sua casa, na sua vida, na sua família, de forma que esta celebração venha a partir de um novo entendimento, de novas práticas, de atitudes que sejam adequadas para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quais são as práticas que você tem feito na sua vida? Você tem vivido de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina a viver? A celebração que você faz é uma celebração de se alegrar porque nós passamos da morte para a vida? A celebração é entendendo que o que Deus tem nos dado hoje é uma vida plena, mas que essa jornada, ela culmina numa vida eterna? É necessário que nós façamos uma profunda renovação da forma de enxergar o mundo. Nós precisamos entender quais são esses processos de Deus nas nossas vidas e trazê-los até nós. Deus constantemente tem agido sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para experimentarmos tudo aquilo que Deus proporciona a nós. Quantas vezes Deus tem agido na sua vida? Quantas vezes Deus tem expressado sua graça, o seu amor, o seu cuidado, a sua misericórdia sobre a sua vida, e você não tem percebido que quem fez isso foi Deus? Às vezes nós nos perdemos a nossa vida achando que ela é fruto simplesmente daquilo que eu posso realizar, da minha capacidade, dos meus talentos, do meu dinheiro, e nos esquecemos que a bondade derramada sobre a sua vida, ela é fruto do amor de Deus expresso na cruz, na morte e na ressurreição de Cristo. Amados, nós não precisamos ter medo de coisa alguma. Nós não precisamos ter medo de vivermos uma vida rasa, superficial, medíocre, porque nós temos a vida plena de Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm vivido suas vidas, talvez não experimentando ou não usufruindo da vida plena. Têm vivido vidas tristes, amarguradas, cheias de culpa e até mesmo cheio de medo. Nós precisamos tirar todos esses sentimentos contrários à celebração da Páscoa em Cristo Jesus e nos encher de novos sentimentos, de novas convicções, de esperança, de fé, de convicção. Nós sabemos que não precisamos ter medo, nós não precisamos ter medo de coisa alguma. Deus é amor. E quando nós somos aperfeiçoados em amor, isso lança fora todo medo. O medo é pavor, o medo é terrorismo espiritual. O medo, ele é algo que nos paralisa e nos impede de experimentarmos o que Deus tem para nós. É fato que as pessoas têm medo, e as pessoas têm medo da morte. Mas se Cristo venceu sobre a morte, e a morte mais temida que nós temos que ter é a morte eterna, a morte espiritual, que tem nos levado a sermos impactados em nossas vidas pelo medo da morte. É claro que quase todo mundo tem medo da morte.
E esse é até um assunto muito sensível, delicado de tratarmos nesse momento, onde enfrentamos uma crise, uma pandemia, onde milhares e milhares de vidas estão sendo ceifadas. É um assunto delicado, sensível, porque nós não queremos transmitir uma insensibilidade, principalmente para aqueles que perderam entes queridos. Muitas pessoas nesse momento, passando pelo luto da morte, passando pelo luto de pessoas que perderam pais, mães, irmãos, filhos, foram perdidos nesses últimos tempos. E nós choramos pelo luto, nós choramos por aqueles que choram, nós estamos de luto por todos aqueles que estão de luto. Nós nos sensibilizamos, nós nos solidarizamos por aqueles que têm passado essa dor em suas casas, em suas famílias. Mas em Cristo Jesus, Ele veio para nos dar uma vida plena, mas também uma vida eterna. Ele garante que nós viveríamos de acordo com a palavra dele, mas ele também nos garante que nos levaria por toda a eternidade para um lugar perfeito, para um lugar onde não há doença, não há tristeza, não há choro, não há pranto, não há sofrimento. Amados, nós vivemos tempos, momentos difíceis. A humanidade tem vivido tempos e momentos difíceis sempre. E este é o nosso tempo difícil. Esse é o nosso momento de crise. Esse é o momento onde nós precisamos aplicar aos nossos corações a paz, não o medo, a esperança, não simplesmente as expectativas incertas do amanhã. Nós precisamos de uma tal convicção nos nossos corações que isso traga consolo, que isso nos traga paz. Porque o projeto de Deus para mim e para você, o projeto de Deus para a sua família, ele é muito mais abrangente que simplesmente algumas décadas. Como eu disse, as pessoas têm medo da morte. As pessoas não querem morrer. Quase ninguém quer morrer. Mas chegará um dia que nós teremos que enfrentar essa situação na nossa casa ou até mesmo na nossa própria vida. E a Páscoa do Senhor, ela é capaz de nos trazer uma paz que excede todo entendimento. Toda lógica humana é aplacada nas nossas vidas pela paz de Deus, que guarda a nossa mente, que guarda o nosso coração, que guarda os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Isso não quer dizer que, sabendo da situação passageira, efêmera do ser humano, que faça com que nós queiramos morrer. O assunto que nós precisamos compreender melhor é que aquilo que Ele quer realizar nas nossas vidas vai muito além do que um fim definitivo. A morte em nossas vidas, por causa da Páscoa de Cristo, não é o fim, mas é o começo de toda uma eternidade. São vários os motivos que as pessoas estão apavoradas com a possibilidade da morte. São por vários motivos que as pessoas vivem uma vida ruim, medrosa, por conta destas situações. O nosso Deus é aquele que venceu a morte. Ele venceu o nosso último inimigo. 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 26, também uma carta do apóstolo Paulo, mas dessa vez a igreja em Corinto, aos coríntios, diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. É nesse momento onde ele
trabalha em nossas vidas para que nós saibamos que a morte já foi aniquilada, já foi vencida. Uma das questões que talvez mais nos apavora sobre a morte é as incertezas que nos aguardam após elas. Mas quando nós temos a certeza e a convicção que Jesus, na cruz do Calvário, na sua Páscoa, ele já prevaleceu e venceu sobre a morte, nós precisamos entender os nossos corações que podemos ter paz. Essa paz que só Deus pode dar. Essa paz que apenas o Espírito Santo pode nos consolar. Afinal de contas, Ele é o Espírito Santo Consolador. As nossas vidas não estão sujeitas a essa terra simplesmente. E se nós queremos usufruir, experimentar todas as promessas de Deus, Ele fará que isso aconteça em nossa eternidade. Ele já venceu todas as coisas. E se nós vivemos, se nós estamos aqui, nós só temos uma escolha, que é viver Cristo. Que é aproveitar a família, que é nos dedicar uns aos outros, que é amar, como se não houvesse amanhã. A nossa vida é passageira. A nossa vida aqui nessa terra, ela encontrará um fim mais cedo ou mais tarde. Então que, por causa da Páscoa de Cristo, você faça a pena viver a sua vida. Que você ame, que você se entregue, que você abençoe, que você beneficie, que você perdoe, que você peça perdão, que você se reconcilie, que você use esse momento da celebração da Páscoa para transformar o seu entendimento, para viver uma plenitude que só Cristo pode dar, a partir agora de relacionamentos saudáveis. Boa parte daquilo que nós não temos aproveitado nas nossas vidas é porque nós temos feito escolhas ruins para os nossos relacionamentos. Se há algo nas nossas vidas que possa estragá-la, que possa fazê-la não valer a pena, são os nossos relacionamentos ruins com as pessoas. Para que nós possamos experimentar essa vida plena que Deus nos deu, nós precisamos fazê-la valer a pena. Restaurando os relacionamentos, reconciliando com as pessoas, amando como se não houvesse amanhã, perdoando e sendo perdoado, buscar a viver em paz com todos naquilo que depender de você, que você use a sua vida em gratidão a Deus, em celebração da Páscoa, numa vida plena, abundante, feliz, alegre, completa, contente e não insatisfeita. Nós vivemos momentos agora de celebrarmos, de buscarmos em Deus para as nossas vidas uma vida plenamente alegre. Nesses dias que nós estamos refletindo sobre a Páscoa, que nós vivamos Cristo. Nós estamos em Cristo. Ele venceu todas as coisas. Viva Cristo plenamente. Viva aquilo que é o que Ele tem reservado para você. Busque a Deus. Busque a Deus com todas as suas forças. Busque o Espírito Santo para que Ele te conduza na sua jornada. Peça auxílio e assistência ao Espírito Santo para se reconectar, para se reconciliar, para reconstruir pontes destruídas.
relacionamentos quebrados. Faça valer a pena a sua vida. Você não precisa ter medo. O que você não pode ter é a omissão de não viver totalmente. Se é algo que nós podemos nos arrepender algum dia, é que nós não vivemos a vida com toda a abundância que Deus nos chamou a vivermos. A Páscoa, ela é essa celebração da vitória. Ela é esse entendimento que Deus já fez tudo por nós e que nós simplesmente precisamos viver de acordo com a vontade de Deus para nós. Há um manual que chama-se Bíblia Sagrada. Aqui está toda a palavra, tudo aquilo que nós precisamos saber para viver as nossas vidas plenamente. Aqui está, em Cristo Jesus, o Verbo que foi encarnado nele, que morreu por mim, morreu por você, morreu por nós. Ele não morreu simplesmente para criar uma religião, ele morreu para te reconciliar com o Pai, o nosso Deus, que está no céu. A Páscoa é a segurança de uma vida plena e também eterna. Eu quero orar com você hoje. Eu quero te convidar, eu quero te fazer um apelo do meu coração para você. Que hoje você se apresente diante de Deus, de verdade. Não apenas diante de uma tela, de um monitor, mas que você agora se coloque diante do Pai. Ele está aí com você. Deus está aí com você. E você se apresente diante do Pai, para que você possa receber dele tudo aquilo que ele quer te dar. Salvação, reconciliação, alegria. Para que você, tendo que repartir com outras pessoas, que você possa repartir com sua família, com seu cônjuge, se casado você for, com seus filhos, se filhos você tiver, com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, com toda a sua família. Que você agora possa ser usado, instrumento de Deus. Mas hoje também, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, se você quer que o sangue vertido na cruz de Jesus Cristo seja eficaz sobre a sua vida e traga a você salvação, eu também te convido para que nós façamos uma oração de salvação. Amados, você não está sozinho. Deus está aí com você. Se você já teve encontro pessoal com Jesus, o Espírito Santo habita em você. Mas se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, não se arrependeu dos seus caminhos pregressos e quer fazer essa oração de entrega hoje para a salvação, o Espírito Santo então habitará em você. Deus é onipresente e Ele está presente em todos os lugares, inclusive aí onde você está. Vamos orar em nome de Jesus. Deus Pai, obrigado, Senhor, nós queremos te agradecer. Agradecer ao Pai porque esse é um tempo de celebração. O tempo que nós celebramos a vitória sobre a morte. O tempo que nós celebramos, ó Deus, que nós morremos, mas ressuscitamos com o Senhor. Que nós morremos para essa vida e ressuscitamos para a eternidade. E que nós morremos para as práticas antigas, para o pecado, e ressuscitamos para a santificação, para vivermos uma vida segundo a sua vontade para nós. Ó Pai, eu quero pedir por salvação agora, aqueles que estão nas suas casas, em outros lugares, que eles possam receber agora a presença poderosa do Espírito Santo e confessando que a partir de agora são filhos e filhas do Deus Altíssimo e recebem salvação que vem do alto, fruto do sacrifício na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Oro também por aqueles que estão com medo, aterrorizados, apavorados e declara sobre a sua vida a paz de Cristo. A paz de Cristo que excede todo entendimento. Ela guardará a sua mente, o seu coração. Ela trabalhará nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. E você terá paz para viver uma vida plena e completa no Senhor. Oro também, ó Pai, para que os relacionamentos sejam restaurados.
Eu oro, Deus, para que os vínculos sejam reconstruídos e que haja disposição nos nossos corações de reconciliar-se com as pessoas, de perdoar e de ser perdoado. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por se entregar o Teu Filho pelas nossas vidas. Obrigado, Deus, pela Sua morte e pela Sua ressurreição. E nós oramos no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe e você tenha um domingo abençoado e uma semana cheia de vitória. Até a próxima.